Está no ar a segunda temporada de House of Dragons. Já faz um tempinho que a série estreou, né? Essa segunda temporada. E hoje a gente vai comentar dos 4 primeiros episódios que ela teve. Sejam bem-vindos ao nosso canal, chamado Olhos Fritos. Eu sou o Deigo. Eu sou o Elever. É o Elever. E Dracarys. Dracarys. Bom, um sentimento que eu sempre tenho com essa série é: estou gostando, espero que não me decepcione igual foi Game of Thrones. De fato. Mas eu tenho fé que não vai acontecer isso. Eu acho que eles estão acertando a mão em House of Dragons. Sim. Pelo menos, aparentemente, né, no começo, tá dando a entender que sim, né? Vamos ver no decorrer da série aí. Mas aí, o que você achou dos primeiros episódios? Eu gosto dessa parte, assim, que não acontece muita coisa, assim, né, falando, assim, de termos de ação, assim, uma coisa impactante, né, que Game of Thrones sempre costumou ter, são aqueles momentos chocantes, assim, né, aqueles momentos da série que te pegam desprevenido. Sim. E nos primeiros episódios eu senti que eles focaram mais na parte, assim, nas tramas, assim, né, envolvendo o conflito entre os dois lados. Que é uma parte também que eu gosto bastante, assim, de Game of Thrones. Esse embate político, assim. E não precisa nem ter um combate direto, assim, mas são aquelas ações que eles fazem pra tentar convencer as casas lá de Westeros a se juntarem do lado deles. E uma parada que é interessante também falar, né, é que em Game of Thrones, de uma certa forma, era uma rincha entre várias casas, né? Sim. Cada um querendo chegar ao Trono de Ferro. E aqui a gente vê uma parada totalmente diferente, que são dois lados da mesma casa disputando o trono. Então, e assim, da família mais fodida de Game of Thrones, né, que são os Targaryen. Então, sim, é muito mais sangue no zóio aqui. E é uma parada, assim, que chega aos extremos, assim. Tem lance de outras famílias estarem envolvidas, como o próprio Otto Hightower, né? E a Alicent e toda a galerinha lá, que de uma certa forma também são Targaryens, né? Mas, sim, assim, tem sempre aquela questão, quem é Targaryen puro, quem que não é, quem merece ficar com o trono, quem que não merece, o que o falecido rei Viserys queria, o que não queria. Isso realmente importa agora, que já chegou ao ponto que tá todo mundo guerreando, só tá todo mundo com sede, querendo poder. Então, é muito louco isso daí. Eu acho que são essas questões que deixam a série ainda mais legal, assim, sabe? Mais eletrizante, os acontecimentos e tal. Uma guerra toda originada por uma questão ambígua, né? Porque eu não sei também se a Alicent, ela no fundo sabe que na real ele queria a Rhaenyra no poder. Não sei, ou se ela realmente acredita que era o filho dela que deveria estar no trono lá. O que dá a entender é que no começo ela realmente acreditou naquilo. Me pareceu que ela pensou, não, ele tá falando do filho dele, ele tá falando do Aegon. Mas na verdade ele tava falando da história de um rei do passado que também se chamava Aegon, que era aquela história da canção de Gelo e Fogo, né? Que ele geralmente costumava contar pra Rhaenyra quando ela era pequena. Só que daí eu lembro também que teve um diálogo com a Alicent, eu não lembro qual episódio que é, se eu não me engano, foi no 3º ou no 4º, que ela tá conversando com o... Eu esqueci o nome daquele carinha. Aquele carinha de Harrenhal. Como que é o nome dele? Ixi, eu não sei o nome dele. O que queria ver os pés dela, né, na primeira temporada. Sim, é aquele maluco que tem o fetiche de pés. Eu não vou lembrar o nome dele, mas aí na edição nós taca aí. Mas enfim, ela tá conversando com ele. E aí meio que ela dá a entender, né, que é que até esse momento ela já tinha conversado com a Rhaenyra, porque a Rhaenyra vai lá até... É Kingsland que eles estão, não é? É, Kingsland. Você vai ter que me ajudar nessa parada de geografia de Game of Thrones, que isso daí eu não entendo porra nenhuma. Eu também não sou especialista nisso. Mas enfim, ela vai lá em Kingsland, né? Tanto que ela vai disfarçada pra ninguém saber que é ela. E ela conversa com a Alicent, porque ela quer, antes de tomar uma decisão e tipo, usar a força que ela tem, ela quer tentar resolver aquilo de forma pacífica. E aí ela conversa com a Alicent lá, e aí meio que dá a entender que a Alicent, ela meio que... assim, cometeu um engano. Ela achou
que o rei queria que o filho dele ficasse com a coroa, mas não, na verdade o que ele tava falando era a história lá da canção de Gelo e Fogo. E aí ela comenta isso com o carinha lá. E aí o carinha fala assim, mas isso agora é importante ou não? Aí ela fala, independente do que o rei queria ou não queria, agora ele já está morto e agora temos uma guerra para vencer. Então, tipo, já não importa mais o que o rei queria ou o que não queria. Tipo, já fato, tá... Mesmo que ela mude de opinião agora, ela fala assim, não, de fato, o rei queria Renilo, que a gente tá fazendo que é cagada. Tipo, o resto do pessoal não vai cagar pra ela. Pra que mexer num vespeiro que já tá gigantesco? Deixa a parada rolar. Não tem como mais, sabe? Já chegou num ponto que, mano, ambos mataram os filhos. A Veigar lá matou o filho da Rhaenyra, depois o Daemon mandou matar lá o filho do Aegon. Então, tipo, já tá numa treta que não tem como mais, não tem como voltar mais atrás. E o que é uma pena pra Rhaenyra, né? Porque ela queria essa... Ela sentia que ela não deveria usar a força. Ela queria tentar resolver aquilo de uma forma pacífica. Mas já chegou ao ponto de que não tem mais como, velho. Sim. Vai ter que ser no fogo e no sangue mesmo. E o Daemon cagou muito de pedir pra aquele cara lá. Ele queria, tá certo que ele queria que matasse o Aemon, né? Ele mandou uns caras burros também. Mas de uma certa forma, machucou, né? Porque não, machucou, sim. Foi até pior, se você for ver, porque é uma criança inocente que, tipo, não tinha nada a ver com o rolê, que morreu. É bem da hora que a gente... Impacta até, a Rhaenyra não queria aquilo lá. A gente vê... Ela nem se preocupou em se vingar, assim, né? Ela não queria. A gente vê a evidência da menina também, né? Da mãe da criança que morreu lá, que é a irmã do Aegon. Eu não vou lembrar o nome dela, desculpa. Mas, enfim, é essa personagem aí que eu tô falando. Vai aparecer foto dela aí. Que é legal, né? Que na primeira temporada, se eu não me engano, ela fala um comentário relacionado ao Aemon de perder o olho. E depois, no final, ele perde o olho. E nessa temporada, ela fala a mesma coisa. Ela fala que ela tá com medo de alguma coisa acontecer. Daí o Aemon fala assim pra ela, mas não precisa ter medo, você tá no castelo mais protegido de todos os 7 reinos, não sei o quê. Ela fala assim, não, mas eu não tô com medo das pessoas e dos dragões, eu tô com medo dos ratos. E são os caçadores de ratos que matam o filho dela, né? Muito foda isso, eu acho muito da hora. Sim, essa e aí todo mundo... E quando ela fala isso, ninguém entende, né? Todo mundo pensa assim, que mina louca, o que ela tá falando, não sei o quê. E na verdade ela tá alertando, né? Uma possível parada que vai acontecer. Eu acho muito legal isso. Sim, Game of Thrones sempre tem, né? Essas paradinhas assim. Tanto tem nessa temporada também a questão lá meio que o Daemon, ele meio que tá enlouquecendo lá, né? Em Harrenhal. Em Harrenhal, Aquela questão de lá ser um lugar amaldiçoado, assim. Tanto que o Aegon, ele visava Harrenhal como se fosse um ponto interessante pra ele, né? Um lugar interessante pra ele conquistar, pra estar do lado dele. Tanto que aí depois ele fica puto quando ele descobre lá que o Daemon já conquistou. Só que daí o próprio rapaz lá, o maluco lá, que eu esqueci o nome, o do pezinho. Não, a gente só vai se referir a esse cara. Lá, né? A gente só vai se referir a esse cara como pezinho. Pesquisa o nome desse filho da puta, por favor. Como é o nome do carinha que tem fetiche nos pés da Alicent? Apareceu o quê? Larys Strong. Larys, pode crer. Larys. Então, voltando ao meu raciocínio lá. O Aegon, ele fica puto, né? Que o Daemon, ele conquista lá Harrenhal. Daí o Larys fala pra ele, não precisa se preocupar. Tipo, o Daemon, ele não vai conseguir aguentar Harrenhal por muito tempo. Lá como que ele fala? Lá são construções malditas, são construções amaldiçoadas, não sei o quê. Porque desde da primeira temporada, se não me engano, eles comentam, né? Que aconteceu muitas... Tem coisas muito sobrenaturais ali, né? Envolvendo aquele lugar, aquele palácio, que já aconteceu muitas guerras, muita carnificina ali, e de uma certa forma é um lugar atormentado, assim. E é legal que o Daemon, ele fica meio que atormentado ali, né? Ele começa a ver memórias do passado. Sim, total. Eu acho bem legal isso daí. E em parte eu acho que tem aquela árvore coração também, né, em Harrenhal. Em parte pode crer. Isso, porque é uma árvore lá meio que tem uma ligação com os deuses antigos, né? Sim. Tem aquela feiticeira também, né? Sim, tem aquela moça lá feiticeira. Sei lá, me pareceu meio dúbio. Dá a entender que ela tá ali, mas ao mesmo tempo ela não tá. Parece que, sei lá, a imaginação do Daemon.
Isso daí começa a ficar bem louco. Sim. Mas eu acho interessante ter uma coisa que você comentou, né? Como em Game of Thrones eram várias casas, assim, disputando poder, mas aqui é um negócio bem centrado, assim, só uma rixa entre os próprios Targaryens, né? Sim. É interessante até porque a gente vê o quão impactantes são a existência dos dragões naquele mundo, né? Porque, tipo, nenhuma casa peita os Targaryens porque eles são os únicos que têm os dragões do lado deles. Agora, já nos tempos de Game of Thrones, quando não tem dragão, pra que você vai respeitar um Targaryen? Meu que foda-se. Né? Tudo aí é bem louco. De fato. Eu achei legal também tipo, de uma certa forma, a rincha entre a família acaba refletindo em outras pessoas também, né? Como no caso daqueles irmãos cavaleiros lá, que eles... Ah, verdade, os que são gêmeos. Antes eles serviam a casa Targaryen, só que daí eles se dividem, né? Um vai pra cada lado. E aí meio que o Criston Cole lá pede pra um deles ir lá e se passar pelo irmão pra matar a Rhaenyra, e meio que acaba que os dois se matam. É Sim. muito doido, velho, isso. Mano, que bom que você falou isso, porque eu pensei que o plot ia por uma coisa, eu acho até que seria da hora se fosse, mas acabou não indo, que é naquele momento lá que os dois começam a brigar, e Sim. daí um deles sai vitorioso. Daí eu pensei assim, puta que pariu, agora um venceu, não sabe se é o certo ou se é o errado. Esse filho da puta vai ficar do lado, eles não sabem se é amigo ou inimigo, vai ficar muito louco isso daí. Só que ele acaba Só que daí morre, ele se daí mata, resolve. É. Mas eu juro que pensei que ia ficar naquele negócio lá, num esquema assim. Realmente. Porque eles são, tipo, muito iguais. Sim. Daí eu pensei assim, pra saber isso daí, só se ela sabia de uma coisa muito pessoal dele, assim. E mesmo que ela soubesse... E tanto que ele não consegue matar ela porque o irmão que apoiava ela percebe, né? Que ele tava lá. Tanto que ele vai atrás lá. Sim. E no final é ele que ganha, né? É ele que acaba matando o irmão. É por isso que ele se mata depois no final, né? Que daí ele até pede desculpa pra ela e tal. Que aí ela até fala pra ele que não precisava se matar, só que dele mesmo assim ele vai lá e afinca a espada nele. Muito doido, né? Porque, se eu não me engano, tem até um diálogo do Criston Cole com o cara, que o Criston Cole, ele tá meio babaca agora, né? Porque, tipo, ele tá comendo Não, mas ele Alicent. é muito filho da puta, aquele cara, velho, o Azarino. É, amargurado, né? Porque ele se apaixonou pela Rhaenyra e ela, tipo, não queria nada com ele, né? Então, aí meio que o ódio dele com a Rhaenyra é mais por causa disso, né? É meio que a amargura pelo fato dele ter gostado dela e ela não ter sentido nada por ele. E é da hora esse diálogo que ele tem com o Criston Cole, que daí o Criston Cole... 2, né? O Littlefinger é meio que isso também. Sim. E aí ele fala, o Criston Cole fala pra ele, o seu irmão é um traidor, não sei o que. Daí, em defesa do irmão, ele fala assim, é difícil a gente servir a mesma casa, mas o que você faz quando as casas se dividem? Tipo, realmente, cara, tipo, cada um foi pro lado que achou que pertencia, assim, sabe? Então, realmente, tipo, os dois eram irmãos, estavam do mesmo lado e acabaram morrendo só por causa de uma rixa que, tipo, não tem nada a ver com eles. Sim, isso que fato. é muito bizarro. É foda. Eu acho também que nessa série eles estão sabendo mais mostrar, assim, também o lado do povo, assim, do pessoal que não é tão nobreza, assim, como que essas coisas afetam eles. Sim, Game of Thrones tinha esse tipo de coisa também, mas eram momentos, assim, bem esporádicos, assim. De vez em quando que a gente via, não era sempre. De fato. Eu acho engraçado também sei lá, mano. É um personagem meio babaca. Ele lembra um pouco o Joffrey, o Aegon. Só que, sei lá, porque ele é mais burro, né? Ele é um Joffrey burro, porque o Joffrey, pelo menos, tipo, você via que ele tinha pulso firme, pelo menos, sabe? Ele era um carrasco, mas assim, sei lá, ele é só um bobo, sabe? Tipo, ele é só uma peça que colocaram ali, você é rei, e ele acha que, tipo, só porque ele é rei, ele pode fazer um monte de coisa, só que na verdade não. Tipo, tanto que tem aquela parte lá que, se eu não me engano, é no 4º episódio, que os caras começam a debochar dele lá. Não é debochar, né? É que ele tá falando e os caras, tipo, meio que tá cagando porque ele tá falando assim, tipo, começa a conversar entre eles, aí ele meio que se sente meio mal, assim, mas como que eu sou o rei e esses caras ficam me menosprezando e tal? Daí ele vai conversar lá com a Alicent, daí a Alicent fala assim, você acha que só porque você tem a coroa, você vai ser um rei respeitado e bravo? Valente? Tipo, nada a ver. Daí ele fala assim, mas o que você quer de mim então, mãe? Daí ela... a gente só quer que você faça o que você faz de melhor, nada.
Ele é um rei que tá lá só por tá mesmo, mas ele tipo, só é um não é ele bosta. que tá comandando realmente lá o Sim. negócio. Só que aí já é um aí... ponto que difere ele também do Joffrey, né? Porque ele acaba sendo essa pessoa que abaixa a cabeça pra própria mãe, né? O Joffrey já era o completo oposto disso, né? Tanto que o Joffrey é o real culpado pela morte do Ned Stark, porque a Cersei realmente ia cumprir com o acordo dela, pelo menos na série, né? De mandar ele pra muralha. O Joffrey que fala, não, vou matar esse cara aqui, foda-se, eu sou o rei. Por isso que ele é até mais filha da puta ainda que o Aegon, porque o Aegon acaba sendo burro, né? Tanto que ele vai pra batalha e morre. Ele não tem essa noção de que, tipo, ele não sabe lutar, vai dar bosta. O Joffrey era um psicopata, mas ele, nesse ponto, ele era inteligente porque a covardia dele... Eu lembro até agora no momento lá da guerra, lá, quando o Tyrion falava, não, você é o rei, você tem que estar na frente de batalha pra incentivar os seus nobres cavaleiros. Daí depois chega lá o cara lá e fala assim, eu vim aqui a pedido da Cersei pra te levar junto com ela. Dele, o que minha mãe quer falar comigo? É realmente importante? Só pra querer sair da guerra. Era muito psicopata, muito covarde. Sim. Agora esse rei, né, ele quer ir na guerra porque ele acha que ele do nada vai virar um super cavaleiro. Tanto que acaba dando a merda que deu, né? De fato. E é muito legal, porque tipo, aí a gente vê também que o Aemon é bem aquele tipo de personagem que ele tem as intenções dele, mas ele guarda até o momento que ele tem certeza que ele vai poder agir, né? Sim. Só no momento que ele vê lá, tipo, tá na cara que ele queria, né, torrar o irmão dele junto lá. Já aproveitou, matou 2 coelhos numa cajadada só, né? Que era a Rhaenyra lá e o irmão dele. Sim, de fato. Ah, eu fiquei triste também pela morte da Rhaenyra e do dragão dela. Nossa, pode crer. A Rhaenys é muito foda, né, mano? Uma personagem muito, muito legal. Cara, o dragão, assim, o modo como o dragão dela morreu lá. Só que uma parada que eu não entendi também. Bom, de uma certa forma deu a entender que ela meio que se entregou mesmo. Ela... naquele momento que ele pega lá e ela... É porque, tipo, ela podia ir embora. Ela volta com o dragão, né? E aí que a Veigar ataca lá e ela morre. Sim. É, de fato. Então, assim, sei lá, eu acho que... Esse daí também ficou um pouco estranho pra mim, porque eu achei que no momento lá que ele tinha atacado o fogo lá, que acabou fazendo o Aegon cair, eu achei que ela tinha vazado. Já. Então, mas ela volta. Aí, e ela, tipo, ela volta com uma cara assim de tipo, não, eu tenho que encarar, sabe? Parece que é uma... Parece que é um negócio que ela já queria fazer há muito tempo. É como se fosse, tipo, sei lá, uma parada meio kamikaze, assim. Não, o dragão dele é muito maior, eu sei que eu vou perder, mas ainda assim eu não vou arregar, sabe? Eu senti isso nela, assim. E ela meio que tava meio depressiva nos primeiros episódios, né? Tanto que ela já tinha falado lá pro Corlys que ela não via mais esperança e tal. Ela tinha até falado lá que o que o Corlys preferia, se um filho bastardo no trono ou um louco. E também tem aquela parada também dela descobrir o filho bastardo do Corlys lá, né? Então, eu não sei, eu acho que... porque, se eu não me engano, nos livros foi falado pra mim que ela é meio que emboscada, então por isso que ela morre. E na série deu a entender que, tipo, ela foi pra morte mesmo. Sabe aquela parada de, eu vou morrer na guerra, eu vou morrer lutando? Mas talvez ela pensou também, acho que ela teria alguma chance, né? Ou talvez, sei lá, também pensando assim, que tipo, uma hora vai ter que ser feito aquilo lá, né? Uma hora alguém vai ter que encarar aquele puta dragão lá. Ela, pelo menos, se eu mato ele agora, eu já resolvo essa situação de uma vez por todas. E quanto mais tempo passa, mais o Aemond vai se tornar um hábil montador de dragão também, né? Que é uma coisa que a gente já vem vendo, que ele tá conseguindo controlar melhor a Veigar, né? Tanto que, tipo, ele mata o filho da Rhaenyra, não porque ele quer, né? Porque o dragão meio que caga pra ele e foda-se. Pau no seu cu, que você quer me dar ordem? É porque o dragãozinho foi muito burro também, né? Coitado, não fala assim dele. Mas ele foi atacar aquele puta dragão que, tipo, dá 15 dele? Ele pensou que o dragão ia atacar ele, né? Não, mas tipo, se ele não atacasse, ele ia de boa, ele ia embora. Mas ele foi atacar e ele irritou a Veigar. Aquela treta não foi nem entre o Aemond e o moleque, foi entre os dragões, aquela treta entre os dragões. Foi tipo o dragãozinho se sentindo acuado e depois a Veigar, vou te matar, criaturinha minúscula.
Esse cara, a Veigar é insana. Eu só não entendi também como que a Veigar aparece ali? Porque, tipo, um puta de um dragão daquele, como que ela fica escondida ali e ninguém percebe? Ela chegando? Boa pergunta. Né? Nessas questões sempre a gente se incomoda, né, em Game of Thrones. Igual, por exemplo, tá certo que isso daí não foi tão assim igual que teve no final lá de Game of Thrones, né, que o segundo dragão lá da Daenerys que morre lá, ele é emboscado como? No ar livre, assim, sem dar pra ele ver os navios lá. Pode crer. E voltando pra Rhaenys, sei lá, o que eu pensei que fosse acontecer naquela batalha é que ela fosse machucar a Veigar. Porque, assim, o dragão dela era pequeno, né, em comparação a Veigar, mas, assim, ela também tinha bastante experiência em batalha, né? Porque as pessoas até falavam, evitem de lutar com os dragões, mas se for lutar, chamem a Rhaenys, porque ela de todas ali é a que tinha mais experiência em lutas, né, com dragões. Então, o que eu pensei que fosse acontecer era isso. A Rhaenys vai lá, ela machuca um pouco a Veigar, né, pra até... Porque, assim, é mó injusto, mano, a Dragãozona mó topzera tá do lado verde. Aí, tipo, pra meio que equilibrar as coisas, né? Machucar um pouco a Veigar pra tirar ela um pouco, deixar ela um pouco de lado. Mas não, mano, tipo, mata a Rhaenys. Eu realmente não esperava isso. Pra peitar a Veigar, eles deviam mandar todos os dragões uma vez só, né? Atacar. E juntar com o do Daemon. Só que assim, de uma certa forma, não teve uma vitória, assim, né? Porque o lado verde também saiu... de uma certa forma prejudicado, né? Por causa do Aegon. Tá certo que foi pura estupidez dele, né? Ele nem precisava ter feito aquilo, mas de uma certa forma também pereceu, né? Sim, de um ponto mais sentimental, sim, talvez pelo ânimo, assim, das outras casas, né? Nessa guerra, mas tipo... Se a gente para pra olhar no olhar do Aemond, foi total vitória aquilo lá, porque ele já tirou o irmão dele, já tirou o Rhaenys do caminho. E ele nem precisou fazer nada, né? Nem precisou de uma certa forma. Sim. E uma coisa também que chamou a atenção, que meio que o Christian Cole, ele não é burro, né? No final, acho que ele sacou, né? Que o Aemond meio que tinha alguma coisa a ver com aquilo, porque até dava a entender que ele já ia lá e dar cabo do Aegon de todo modo, né? Mas assim, de uma certa forma, o Aegon mereceu, né? Porque... desnecessário aquela parte lá que eles estão no bordel lá, ele fica tirando lá com o Aemond, que tipo, ele só fica com a mesma puta desde pequeno lá. Tipo, eu acho muito... essa questão também do eu acho muito da hora do Aemond, desde criança. Eu tinha falado da cena que os caras tava meio que menosprezando lá o Aegon, né? E é por causa disso, né? Porque quando o Aegon fica bravo lá que o Daemon tinha conquistado o Harrenhal, ele conversa em valeriano o Aemond conversa em valeriano com o Aegon, né? E os outros caras não sabem o que eles estão conversando. E aí, tipo, ele meio que... de uma certa forma, o Aemond pega total porque ele meio que fica acima do Aegon, né? E deixa o Aegon completamente, assim, envergonhado ali perto dos caras ali. Então, a rincha deles também é muito louca, assim, né? Não tem aquela parada do irmão querer apoiar o outro irmão. Não, é um querendo a cabeça do outro, é muito louco. Os Targaryen, eles são assim, né? E a gente vê também em outros momentos, né, que tipo, o Aegon, ele é muito estúpido, até no momento lá que ele meio que... ele tira o Hightower do cargo lá de mão do rei e passa pro Christian Cole lá. Pode crer. Total burrice dele. Que ele foi influenciado... Tira o cara que tem experiência, coloca no cavaleiro que tem aquelas ideias de Jericho lá. Ele foi influenciado pelo Larys, né, que é um puta de um filho da puta também, né? Ele é meio que tipo, sei lá, um mindinho, só que numa escala menor, acho. Sim, sim. Ele é meio parecido com o Lord Varys também, de certa forma. Só que o Varys, ele era mais... sei lá, o Varys era diferente. O Varys dava a impressão que ele meio que tava cagando pros reis, assim. Meio que ele tava lá só por dar. Pelo menos no começo do Game of Thrones, né? E na metade. Depois do final, que ele vai pro lado da Daenerys, já fica meio estranho também. Sim. E as cenas de combate de dragões também, o CGI tá bem top, assim. Tá bem legal. Eu curti bastante nos ataques, assim.
Nossa, o episódio 4 foi muito bem feito, velho. Aquela cena lá que o Criston Cole, tipo, quando a batalha termina, assim, que o Criston Cole, tipo, levanta, aí ele põe a mão no ombro de um cara, assim, daí, tipo, quando ele vai ver o cara vira tudo cinza, queimado, né? vira cinza. Puta que pariu. Mano, aquela cena é muito foda. Né? Que você tem noção de, tipo, o poder do fogo do dragão. Tipo, não é uma queimadurinha, tipo. Tipo, é uma batalha que ele nunca presenciou na vida dele. Aquilo lá mexe com o psicológico dele também. Sim. Muito doido. Tipo, ele podia virar aquele maluco. Nessas horas, não importa o quão experiente você é em luta, assim, foda-se. Se um dragão chega e bota fogo no ser, fodeu, filho. Você a gente virou vê cinza. mesmo que dá pra ter total clareza, assim, né? De que os dragões são as bombas atômicas daqueles tempos lá. Tanto sim. que a gente vê naquela cena lá que a filha... É a filha do Daemon que tá voando lá, que ela avista o exército lá. E ela vai atrás, assim, ele desesperado lá, correndo pro meio do mato. Porque não tem o que fazer. Pode crer. Correr e rezar pro bicho não atacar você. É muito louco. Essa questão da insignificância, né, dos humanos perante os dragões. Sim. Eu comentei, né, que... Assim, um irmão não apoia o outro, tipo, é um querendo a cabeça do outro. E de uma certa forma você vê isso no lado oposto também, né? Porque a Rhaenyra e o Daemon meio que eles se amam, mas ao mesmo tempo eles se odeiam, né? De uma certa forma, tem essa parada de esse contraste de amor e ódio entre eles. Porque o Daemon ele apoia ela, mas assim, de uma certa forma ele se agarra a um certo título que ele nunca conquistou, né? Sim. E isso daí, tipo, fica até um peso, assim, na mente dele, porque você percebe lá em Harrenhal que é isso que mais machuca ele, quando ele vê lá a Rhaenyra pequenininha lá no trono lá, que aí ela fala pra ele, o que mais te amargura é o fato da sua sobrinha ter conquistado o trono e você não, que aí ele até arranca a cabeça dela, assim. É muito louco, velho. Você vê que os Targaryen, eles têm esse negócio de sentir rancor mesmo, né? A própria Rhaenys mesmo, ela é conhecida como a rainha que nunca foi, né? Nem cogitaram ela em ser rainha. E ela tinha total direito também. É muito louco, né? Sim. Só que assim, você vê que alguns são mais rancorosos que outros, né? O Daemon, tipo, você percebe que ele é totalmente rancoroso. Todas as motivações dele é por causa disso. É meio que tentar, de uma certa forma, pegar o trono de uma maneira, assim, meio que paralela, assim, da forma que ele deveria pegar. Porque na cabeça dele, o irmão dele não merecia, a Rhaenyra não merecia, ele que merecia. Sim. Mas, pra bem ou pro mal, né, a gente vê que, tipo, era o... É o Viserys, né, que era o pai dela? Não lembro. Ele que mantinha a paz lá na bagaça, porque só foi o velho morrer que descambou tudo. Sim, de certa forma, foi sim. Concluir os anos de paz, assim, que ele tinha conquistado, né? Ele era mais do tipo conciliador, sei lá, né, dos conflitos do que... um promovedor de conflitos, assim. Uma outra coisa também que eu gostaria de comentar sobre o Aegon, na cena que o filho dele é assassinado, né, pelos caçadores de ratos lá. Que, mano, ele é muito babaca, tipo, ele fica pede pra matar todos os caçadores de rato. E ele fica mó indignado, ele fica puto. Os caras terem matado, só que os assassinos passaram por ele lá, ele tava bebendo lá, falando de piroca lá com os amigos, tipo... Entraram numa facilidade lá, por que não levantaram nenhuma suspeita. Aí depois ele ficou ocupando o Criston Cole lá, onde você estava? Por que você não estava na guarda, não sei o quê? Tipo, mano, passaram por ele não podia resolver. Onde o Criston Cole tava, velho. Ele tava com a Alice. A Alice também, o Criston Cole, hein? Então... O que foi foda é que no primeiro episódio, depois ela fala lá pra ele, a gente não pode mais. Aí depois já, tipo, no final do episódio, já os dois lá, mão no rally rola. Imagina se o que eu achei engraçado é que depois ela fala pro Otto, né? Logo depois que o Aegon tira a mão dele lá e dá pro Criston Cole, aí ela fala pro Otto, ai pai, eu pequei, não sei o que. Daí o Otto, eu nem quero saber. Aí só sai fora. Tipo, não me bota nessa treta, você que resolve. Muito foda. E a gente vê, né, que isso daí é uma coisa que tem em várias casas, assim, né, de Westeros. Essa questão, não sei, dá a impressão de que meio que eles não têm aquele amor genuíno, assim, pela prole deles, assim, por exemplo, né, o pai, o amor pela filha dele, assim, porque meio que eles encaram como peças num jogo, assim, pra eles colocarem a família dele em uma posição de status, assim, mais merecida, assim. Sim.
Tanto que a gente vê, né, que as casas meio que tem mais esse vínculo familiar, assim, mais forte, meio que são exceção, né? Que é tipo os Tully, os Starks, um pouco menos que os Tully, né? Mas também tem bastante Realmente. a questão, assim. É bem louco isso. É, Mas acho que é isso, né, por enquanto, sim, ao comentar da série. falamos dos primeiros 4 episódios. E aí, quando lançar os 4 últimos, né? Pois essa temporada terão 8 episódios no total, a gente volta aqui pra falar da parte final da série. Sim. E é isso. Se vocês curtiram o vídeo, não deixem de comentar aqui, dar like, né? Comentem a opinião de vocês. Se teve alguma coisa que aconteceu de importante que a gente esqueceu de citar aqui, por favor, não deixe de comentar. Pois nossa memória não é muito boa. E fala aí o que você espera de House of the Dragons. E é isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima, pessoal.